Boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleisa Cartacho e na noite de hoje nós vamos conversar com Leonardo Azenclever. O Leonardo é diretor do Programa Brasil do Conservation Strategy Fund. É uma organização não governamental de formação e pesquisa com enfoque em economia voltada para a conservação. Boa noite, Leonardo. Boa noite, tudo bom? Cleisa. Tudo bem? Tudo bem. Leonardo, uma vez que vocês trabalham com economia e conservação, eu te pergunto, como é possível combinar esses dois elementos num processo de desenvolvimento? O primeiro passo para uma combinação harmônica é entender bem os dois lados. E o conhecimento biológico, ecológico, né, dos processos, ele está em crescimento franco no Brasil. Tem várias instituições de pesquisa, a própria Embrapa, as universidades têm desenvolvido e gerado muito conhecimento biológico. O outro lado, a economia, acho que para nós do movimento conservacionista, do movimento ambientalista, é muito importante que a gente conheça o outro lado também. Então, nós trabalhamos muito com formação de ambientalistas em economia. A gente ensina essas pessoas a trabalharem com economia para que eles entendam, né, o padrão de decisão que os agentes econômicos têm ao explorar uma floresta, ao explorar um recurso natural e assim tomando decisões ou influenciando os processos de tomar decisão de maneira mais eficiente e mais consciente. E como é que é trabalhar a combinação desses dois aspectos num cenário onde, por exemplo, se valoriza muito mais a não conservação? Eu te coloco um exemplo. Numa propriedade, você tem uma valoração maior de uma área aberta, né, uma área, ou seja, a pastagem, as benfeitorias que existem nessa propriedade rural, do que a floresta em si. Como é que é trabalhar nesse cenário? Um cenário complexo, acho que tão complexo quanto seria uma resposta assim, mais profunda, né, abordando tudo, mas eu vou buscar me ater à questão monetária. Quando a gente fala em valor, esse valor eu estou acreditando que é valor monetário, preço da terra, preço das atividades. Tem alguns itens, alguns componentes do nosso bem-estar, da nossa satisfação, da nossa felicidade enquanto seres humanos, independentemente de onde a gente mora, se numa cidade grande, se numa cidade pequena, se na floresta, numa comunidade ribeirinha, que não são componentes monetários, né? Então, esses componentes não monetários, monetários que eu estou dizendo assim, que efetivamente são trocados em mercados, né? Você está criando um boi, você vai lá e vende o boi em carne. Você tem uma terra, você vende ela por hectare. Mas a sua satisfação, o seu bem-estar, que é tão falado, né? Bem-estar social é isso, é a satisfação das pessoas, né? Em comunidade, individualmente e em comunidade. Tem algumas coisas que não são comercializadas em mercado. Várias dessas coisas estão ligadas à conservação de florestas, mananciais. Vou te dar exemplos assim rápidos, né? Um povo, uma comunidade que tem na floresta, que está lá num rio distante de um centro, uma cidade, uma coisa desse tipo, tem vários padrões de consumos internos, né? Assim, a carne eventualmente vem da caça, da pesca, os cereais são plantados. Isso não é transacionado a mercado. Então, monetarizar isto para trazer um valor que bata contra aquela terra que está produtiva e tal, é uma tarefa complicada. E é nesse cenário que a gente trabalha. Ou seja, tentar perceber quais são aqueles itens que compõem a cesta de consumo, a cesta de vida daquelas pessoas, que são monetarizáveis para efeito de comparação. E aí sim, tomar decisões mais harmônicas, trabalhar num cenário mais de crescimento, não só econômico, monetário, mas também de condição humana, de qualidade de vida, né, a longo prazo. E você acredita que a sociedade tem percebido a necessidade de começar a observar ou valorar esse tipo de coisa? Acredito muito. E acredito muito no trabalho que a gente está fazendo e acredito que existe uma lacuna imensa exatamente naquela perspectiva da sua pergunta anterior, ou seja, das pessoas perceberem que vários componentes do bem-estar delas não são monetarizáveis diretamente, não são transacionados em mercados. Então a gente tem que começar a perceber que a gente não faz conservação apenas para conservar lugares bonitos e paisagens fantásticas. Tem um fator de condição humana, de qualidade de vida, de bem-estar, que é muito importante, que eu acho que a sociedade, aos poucos, é um processo evolutivo, natural, né? Vamos dizer, aquela pujança ambiental que existia no nosso país, vamos nos ater ao nosso país, né? Aquela pujança que existia, aquela fartura de recursos em todos os níveis, os rios eram piscicosos,
as florestas magníficas, o hino brasileiro canta de florestas, de rios, né, maravilhosos. Aquilo chegou, em algumas partes foi exaurido, em outras partes foi aprendida a lição. Né? Então a gente está olhando com olhares mais estratégicos para a floresta, para os rios, para as minas. Eu acho que a sociedade aos poucos está despertando para essa questão de quanto bem-estar meus filhos vão ter. Né? Quão felizes as outras comunidades vão continuar sendo se a gente continuar nesse padrão hoje de avanço sobre os recursos naturais, de exploração dos recursos naturais. É uma visão de, por exemplo, eu posso ganhar dinheiro numa transação financeira, mas com esse dinheiro provavelmente eu não posso comprar o bem-estar. Por exemplo, eu não posso comprar a saúde que eu vou ter respirando um ar puro ou consumindo uma água de boa qualidade da minha propriedade. A gente pode fazer esse paralelo? Com certeza. Eu vou até buscar o exemplo de uma propaganda de televisão que eu acho muito feliz, que fala assim, um copo de água custa R$1. Visitar Rio Branco custa tantos reais. Tem coisa na vida que não tem preço. Né? Para todas as outras tem crédito caro, um cheque, uma coisa que você pode utilizar. Mas as pessoas, elas têm que... A consciência que está sendo construída é uma consciência de que vários itens do seu bem-estar não podem ser comprados diretamente em moeda, mas eles podem ser mantidos através de uma atitude diferenciada no sentido da conservação. É isso que a conservação faz, ela mantém esses itens até que eles consigam ser apropriados na consciência da sociedade, da população. Porque muitas vezes o que acontece, vamos dizer, o que acontece com um agente econômico que está avançando sobre um recurso natural, não é que ele nasceu mal, a pessoa que está ali fazendo aquilo não é um predador por natureza. A economia conta exatamente o padrão de decisão, por que ele avança, porque o benefício imediato dele parece para ele maior do que aquele benefício social de longo prazo que as pessoas desfrutam, né, das florestas mais bem conservadas, dos rios um pouco mais limpos e assim por diante. E como é que se constrói essa consciência na sociedade? Essa consciência pública, eu acredito muito que ela é um processo lento de amadurecimento, né? E como toda transformação, acho que ela parte primeiro do mundo interior das pessoas, e o mundo interior está ligado com o quê? Com valores culturais, éticos, históricos e de conhecimento, né? De educação. Então, treinar, ensinar, transferir conhecimento é um processo, é um passo crítico nesse processo. Vivenciar, tomar consciência desse conhecimento é o segundo passo. Não adianta também você só transferir um conhecimento que não seja vivenciado, apropriado, que ele venha à consciência das pessoas, porque aí a atitude das pessoas começa a ser transformada. E a atitude transformada é que vai transformar o cenário aqui fora. O processo é de dentro da consciência, do consciente coletivo para fora. Então a gente acredita muito que a geração de conhecimento e educação, treinamento, capacitação, são passos muito importantes e que se completam muito bem nessa transformação da atitude individual na realidade coletiva. Nesse processo de conscientização, de mudança de paradigma, como é que a economia, como as ferramentas da economia são trabalhadas para mostrar o valor desses elementos? Que legal essa pergunta, porque existe muito misticismo em torno assim, da economia. O capitalismo selvagem. Mas a economia é uma ciência que, na verdade, ela olha, na sua essência, ela olha para trás. Ela olha o comportamento revelado que as pessoas fizeram. E aí você analisa, você identifica tendências, né? A partir do que aconteceu na realidade. Então, existem técnicas específicas para valorar certos padrões de comportamento, certos padrões de utilização. E essas técnicas que a gente chama de ferramentas, que você se referiu como sendo ferramentas. Então, é uma questão de aprendizado mesmo, como utilizar essa leitura, né, para valorar bem os serviços ambientais. Deixa eu dar um exemplo básico assim, tá? Estou olhando aqui para você, estou vendo ali um índio, uma foto belíssima, né, com arco e flecha, provavelmente atirando uma caça, um peixe, está na barranca de um rio, deve ser um peixe.
Quer dizer, populações tradicionais que consomem proteína de origem animal a partir de caça, pesca e as atividades, esse é um exemplo muito simples, tá, Cleis? É uma coisa que eu estou fazendo só para nosso entendimento aqui. Como valorar isso, né? Que valor que tem isso? Tem um valor intrínseco do conhecimento ecológico dele, né? Que ele sabe quando que o peixe está ali, quando que os cardumes estão subindo, a variação do nível do rio. Tem uma série de coisas que são muito intangíveis. Mas tem outras que você consegue compartimentar e medir e que até hoje não compunham as grades de análise de viabilidade e custo-benefício, de projetos, de iniciativas, de negócios sustentáveis e assim por diante. Então, voltando à questão da caça. Quantos quilos de carne esse cara está comendo? Se esse cara não tivesse essa carne, ou se ele morasse numa cidade onde a economia formal é identificada, ele estaria consumindo carne no mercado. Quanto custa o quilo da carne? Quantos quilos ele consome? Você tem um valor aí. Mínimo, subestimado, é um valor subestimado, é um valor que tem sérias limitações de você chegar a ele, mas é um valor mínimo que pode ser atribuído àquele recurso que ele está usando diretamente. E aí tem uma variedade de técnicas e ferramentas que algumas com uma robustez teórica e prática muito grande, outras ainda sendo desenvolvidas e amadurecidas, né, no âmago da ciência mesmo, e daí para a consciência pública, mas assim, tem uma série de técnicas que podem ser utilizadas para tomar decisões mais conscientes, né? Isso que é o grande lance, eu acho. Você falou em serviços ambientais. Os serviços ambientais, eles normalmente são computados na avaliação de uma área, de uma situação. Explica para a gente o que são os serviços ambientais e de que forma a gente pode estar medindo ou valorando esses serviços ambientais. Eu vou utilizar o exemplo clássico de serviço ambiental, tá? Que é o exemplo da água. A água é um bem que a gente consome, mas a geração, a conservação da água, ela está muito ligada à conservação da floresta, dos mananciais, das nascentes, da mata ciliar, dessa coisa toda. Que existe, inclusive, um arcabouço legal muito bem construído no Brasil, né, para a proteção desse serviço ambiental. Então, assim, como valorar a água, né? Que valor tem essa floresta para conservar a água? Então, tem as técnicas que a gente utiliza para inserir esses valores nas análises. Mas eu vou fazer uma observação aqui, Cleis, que o processo é tão jovem, vamos dizer, esse assunto ainda é tão jovem, né, no meio da conservação, entre os ambientalistas, que até hoje, quando você faz uma análise, uma avaliação de viabilidade socioambiental de um projeto, por exemplo, de desenvolvimento, vamos dizer, uma intervenção forte na paisagem, uma hidrelétrica, uma coisa assim, que vai gerar benefícios evidentes, né? Geração de energia traz benefício direto para o bem-estar humano. Mas a gente tem que imputar nesses projetos os reais custos socioambientais e benefícios socioambientais. E quanto mais a gente completar essa grade de análise, mais consciente é a nossa decisão. Não, esse projeto realmente é viável. Esse projeto está mostrando certas limitações nesse ou naquele aspecto. Então, a inserção, né, de elementos muito, muito básicos socioambientais nas planilhas de viabilidade, de análise custo-benefício, já trazem um nível de consciência maior. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes você não precisa tentar se apropriar, para fazer uma análise um pouco mais eficiente, você não precisa nem tentar se apropriar de serviços que ainda são muito pouco tangíveis. Por exemplo, sequestro de carbono, só tem outros, né, serviços, manutenção de microclimas, esse tipo de coisa, que é difícil de acessar esses valores. Mas se você imputar perdas e ganhos diretos, né, de padrões de utilização direta de recursos naturais, já é um avanço. Então a gente está caminhando nessa direção hoje, eu acredito. Leonardo, nós vamos para um intervalo rapidinho e a gente volta já já com um pouco mais de economia e conservação. Que bom.
Nós estamos de volta aqui no Ideias da Aldeia, conversando com Leonardo Azenclever. O Leonardo é diretor do Programa Brasil do CSF, uma ONG que trabalha formação e pesquisa com enfoque em economia e conservação. Leonardo, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a questão da valoração dos serviços ambientais, né? E nós estamos na Amazônia, a região do planeta com maior quantidade de água doce do mundo, né? Com toda uma biodiversidade. E aí eu te pergunto, de que forma a gente pode, reconhecendo esses valores, esses serviços ambientais, de que forma isso se reverte em desenvolvimento para a nossa região? Interessante essa pergunta, e eu vou entender ela da seguinte forma. Desenvolvimento, vamos pensar em desenvolvimento humano e desenvolvimento econômico. Pensar sobre essas duas vertentes. Desenvolvimento humano é um processo que envolve uma troca cultural, ou seja, aproximação de, né? Porque se as culturas estão isoladas, elas evoluem num passo. Se elas estão em contato umas com as outras, elas evoluem em outro passo, certo? Então, desenvolvimento humano é uma coisa que não necessariamente passa, vamos dizer, pelo dinheiro, tá? Pelas finanças das pessoas. Então, quero deixar isso aqui numa bolha. O outro é desenvolvimento econômico. Aí eu vou traçar uma linha divisória em desenvolvimento econômico, o que é monetário e o que não é monetário. Porque muitas vezes desenvolvimento econômico está mais ligado ao bem-estar da sociedade do que a entrada de capital, de dólar, de dinheiro, né? Eu quero acreditar que a salvação do nosso bem-estar não está na monetarização de tudo. Porque depois da natureza, que a gente trabalha nessa questão de valorização de alguns produtos, bens e serviços ambientais, se a gente exaurir isso, a gente vai passar a monetarizar o quê, né? Sentimentos? Meu amor vai ter valor? Monetário não pode. A gente não pode chegar a esse nível. Mas, continuando aqui, juntando agora as peças do desenvolvimento humano com o desenvolvimento econômico, a gente tem que saber o seguinte: quanto de bem-estar essas populações têm? Eu moro numa cidade grande, sabe, Cleísa? E me assusta muito a condição de vida subhumana que algumas populações têm do lado da gente na cidade grande. Eu, quando eu visito a Amazônia, e tem alguns anos que eu estou transitando por aí, eu vejo que o bem-estar de comunidades que muitas vezes estão isoladas lá na floresta é muito maior do que aquelas pessoas que estão numa condição subhumana de vida. Então, é sob essa ótica que a gente tem que olhar para a Amazônia, por exemplo. Quão saudáveis são as mentes e os corpos dessas pessoas? Quão saudáveis são essas sociedades? Quão bem estabelecidos estão os padrões de relações interpessoais, relações humanas, dos seres humanos com o ambiente, o entorno imediato, dos seres humanos com o entorno imediato, com as outras comunidades que estão aí por perto, né? E ter sempre um olhar muito claro sobre os caminhos que estão sendo optados, né? Eu acho, voltando ao inicial a sua pergunta e tentando simplificar ela, acho muito difícil a gente chegar num valor assim, a água da Amazônia vale tanto e a gente tem que receber tanto em dólar para... Eu acho que o caminho não é esse. Talvez a economia, ao nível de consciência que a gente busca trabalhando com a economia, está ligado à beleza da vida humana, né? A economia é uma experiência que a humanidade está passando por ela. Então a gente tem que se apropriar bem dela, tomar consciência dela, para que como seres humanos mesmo a gente consiga evoluir nesse planeta e realmente tornar a vida o mais longeva possível, né? Assim, por mais tempo possível, viável no planeta, né? E de que forma que o Conservation Strategy Fund trabalha isso? Perfeito. A gente trabalha... A economia é o coração do nosso trabalho, né? O nosso olhar voltado para a conservação, para a natureza, para a vida nesse planeta. A gente trabalha nesse eixo sob duas formas muito bem identificadas, que é formação de pessoas. A gente realiza cursos, Cleis. A gente oferece, no mínimo, 2 cursos por ano para a sociedade brasileira em economia da conservação. O curso tem um nome, chama Ferramentas Econômicas para a Conservação. Do outro lado, a gente trabalha realizando pesquisas, análises, gerando conhecimento. Essas duas frentes, elas se interagem num processo de retroalimentação, ou seja, esse material, esse talento humano trabalhado nos cursos, nos treinamentos, ele é não só
mais receptivo, ou seja, está pronto para receber conscientemente a informação gerada nas pesquisas e análises, não só realizadas pelo CSF, pelas universidades, instituições de pesquisa, né, em vários setores. Eu estou só me apropriando desse mecanismo, mas esse conhecimento cai muito bem em quem já conhece esse processo econômico de conservação, e essas pessoas têm, como todo bom brasileiro, têm uma criatividade enorme para sair com questões interessantíssimas que podem ser respondidas utilizando aquele ferramental. Então, esse talento humano gera questões muito interessantes para as pesquisas e análises, e essas pesquisas e análises geram material também de subsídio muito forte para esse processo de formação do talento humano, de aprimoramento do talento humano. Leonardo, você falou que o CSF está há 4 anos no Brasil. Nesse trabalho que vocês têm desenvolvido aqui, o que vocês têm identificado como as dificuldades mais comuns ou os pontos de estrangulamento, eu diria assim, nessa mudança da visão de um modelo de desenvolvimento que incorpore a questão da conservação? Educação é tudo. Eu sou uma pessoa que acredito demais que a educação, ou seja, os níveis de consciência que o ser humano atinge frente à realidade a que ele passa por um processo de codificação que a educação serve para preparar as pessoas para esse processo de codificação, ou seja, entender melhor o que está acontecendo e saber reagir com mais eficiência dentro dos padrões de anseios, desejos e objetivos de cada pessoa. Então, eu acho que o maior gargalo hoje para o Brasil, tá? Eu estou me atendo muito à realidade brasileira, apesar da gente trabalhar transnacionalmente, acho que a Amazônia não tem essa fronteira política, né, que a gente está acostumado a ver. A Amazônia, ela vem lá dos Andes e vem, né? Mas no nosso país eu acho que a gente tem um desafio muito grande em formar, em desenvolver o talento humano brasileiro, que é muito grande. Então, assim, muitas vezes, eu vou voltar lá no começo, eu dei exemplo aqui de alguns projetos de desenvolvimento, por exemplo, que tem alguns deles que são mal desenhados mesmo, né? A gente tem que falar francamente, o dinheiro é público, né? Vai ser usado para benefício público. Então, o público tem que tirar o melhor proveito disso, porque é um eixo público de trabalho, né? E muitas vezes são mal delineados porque tem efeitos nefastos, mas as pessoas não conseguem entender por falta de conhecimento, né? Quão nefastos podem ser esses efeitos, né? Como que um pescador lá em Cabixi, no alto Rio Guaporé, vai ser atingido por uma barragem aqui no Rio Madeira? 80 e tantos % das espécies de peixe necessitam migrar, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Aquelas pessoas lá, apesar delas terem um conhecimento ecológico muito grande, tradicional, sabem direitinho quando os cardumes estão vindo, a variação da água, a cor da água, o cheiro, o que significa, aquilo ali, eles têm um conhecimento fantástico. Mas que as ações humanas, elas já permeiam vários níveis, né, tanto dos espaços geográficos como da consciência humana. Então, assim, quem está lá em cima decidindo, né, um cara com poder de decisão muito grande lá em Brasília, de alocar um recurso para a construção de uma rodovia, de um gasoduto, de uma hidrelétrica, ele muitas vezes, primeiro, não está ligado, nem está dando a devida atenção a esse conhecimento e a essa necessidade que essas pessoas têm de realizar esses processos, né, humanos lá, para manter aquilo que a gente estava conversando agora mesmo, o seu bem-estar. Porque uma vez que vou construir uma barragem, não, eu tiro essas pessoas daqui e coloco ali, meu Deus do céu. Essas pessoas vivem aqui, não é à toa. Elas têm um conhecimento próprio disso aqui. Se transmutar elas para cá, você pode dar uma casinha, um garrinho, uma glebazinha de terra, mas ela perdeu o chão dela, o parâmetro que ela tinha. O bem-estar dela é afetado diretamente. Então, para a gente ter consciência pública que consiga criticar melhor isto, eu acho que a educação, trabalhar o talento humano, é uma questão assim, decisiva para o Brasil e para o bem-estar geral das pessoas. Né? Você falou na questão do setor público. O setor público normalmente não trabalha muito bem esses valores nos projetos governamentais que existem. Aqui no Acre tem tido um investimento muito grande com a ideia de valorizar essas questões, a cultura do extrativista, do índio, de que forma isso pode se traduzir em desenvolvimento. Como é que está caminhando esse processo em termos de governo federal, governos estaduais, a experiência que vocês têm acompanhado
Está havendo uma sensibilização por parte do setor público nesse sentido? Posso trazer uma questão filosófica aqui interessante à tona, que é o seguinte: a gente tem que saber muito bem que ambiente é esse que a gente chama de público. Porque às vezes há uma confusão entre público e estatal. O que é governo e o que é público. O interesse público é o interesse de todas as pessoas, sejam elas do governo ou não, civil, militar, empresário, comunidade base, entendeu? Isso é o público. O estatal é o do governo, né? O governamental. Aí você me pergunta assim, como é que na esfera governamental, estadual, o Acre e federal, como é que isso está desenvolvendo, está sendo trabalhado? Primeiro, a minha percepção como profissional, né, do estado do Acre. Eu acho que, primeiro, é um governo que tem um nível de consciência muito grande para tomar como identidade, sabe, falar assim, esse estado tem o governo da floresta. Eu acho isso um passo ousado, consciente, pelo que eu já conheço da estrutura interna do governo. Eles têm uma consciência muito grande do que está sendo feito. Porque agora eu vou voltar a resgatar o que nós estávamos conversando agora há pouco, Leísa. O bem-estar das pessoas está ligado à história, à cultura, ao conhecimento tradicional daquelas pessoas naquele lugar. Então, transformar isso rapidamente, virar pasto, começar a injetar dólar, não significa que essas pessoas vão melhorar de vida definitivamente. Tem um trabalho muito interessante de um cara que colabora muito com a gente, que é o professor Dr. Carlos Eduardo Frickman Young, o Cadu, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez um trabalho em 2002 para 2003 que provou que o desmatamento não tem a ver com desenvolvimento. Olha que legal. Pegou em municípios assim, de estados, vamos ver, fora da realidade amazônica, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, município alto, você, olhando daqui parece que é o Sul Maravilha, as pessoas lá trabalhando, aquela coisa toda. Os municípios mais desmatados, os municípios onde o índice de pobreza é maior, onde você teve maior interferência nas paisagens, na natureza, você tem menor desenvolvimento. Então a gente tem que ter um... O que isso nos diz? Né? Talvez a gente ainda não sabe, né? Quem tiver a solução, a resposta para uma pergunta desse nível, né? É a resposta de $1 milhão. Né? Mas trabalhar nesse nível que o governo do Acre está trabalhando, se o governo da Floresta manter isso lá, pelo menos você está garantindo esse bem-estar que elas têm hoje, esse nível de conhecimento intrínseco e relação íntima com a floresta, com os outros seres humanos, os outros seres vivos, com os processos ecológicos, vai ser mantido. Até a gente ter um nível de conhecimento que nos permita interferências mais positivas, né? que tragam efetivamente, pelo menos que a gente consiga codificar isso, né, inteligivelmente, como manutenção ou melhoria de bem-estar. Tá? A nível federal, isso é muito imaturo e pouco ainda trabalhado, porque aí os interesses são muito difusos, né, Cleísa? Você tem que lidar num mar muito tormentoso de negociações, interesses e grandes vultos monetários. Então, assim, isso ainda está engateando muito mais do que, por exemplo, eu volto a dizer, essa experiência do Acre é uma experiência vertical. Ela é muito interessante. Né? No mundo ambientalista, a gente ouve muito falar do Acre. Tem experiência, óbvio que tem experiências bem-sucedidas, mal-sucedidas, mais ou menos sucedidas. Mas tem experiências. As pessoas estão provando, estão testando, estão trabalhando, estão trazendo à tona o conhecimento, explorando o conhecimento tradicional, mantendo alguns processos, né? Pelo menos há um esforço claro, declarado, político, a vontade política de se manter dessa forma para que busque-se níveis de bem-estar social através desse caminho. Né? O outro caminho do desenvolvimento capitalista, vamos plantar soja, pasto... Em algumas situações já está provado que ele não distribui os benefícios muito bem. A distribuição desses benefícios é uma coisa crítica aí, né? Então, acho que... Vocês estão aqui iniciando um contato com o governo do estado através da CEATER, com algumas organizações como o PESACRE, e a gente vê a importância desse trabalho e deseja sucesso. A gente gostaria de contar com vocês na próxima vez que vocês estiverem por aqui. Essa bondade sua. A gente aqui gostaria de poder somar, colaborar com essas, né, tanto com o governo do estado quanto com o PESACRE e as outras instituições que tem no estado. Para nós aqui é um orgulho muito grande poder estar compartilhando disso tudo, viu, Cleísa? Nós te agradecemos então a tua participação, Leonardo. Eu agradeço da mesma forma, muito gentil. E nós vamos ficando por aqui com mais um Ideias da Aldeia, lembrando que estamos chegando às 22 cidades do nosso estado. Uma boa noite e até o próximo programa.